Uma pessoa pode comprar um país? Jeff Bezos vai mesmo comprar o Chipre em 2021? Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Circulou em alguns jornais da Europa a previsão do banco de investimento Saxo, feito por uma de suas técnicas, Althea Spinozy, de que em 2021 Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, iria comprar o Chipre, um país inteiro no meio do Mediterrâneo. Será que isso funcionaria? Pode alguém, uma pessoa, uma empresa, comprar um país? Como iria funcionar? Bem, vamos entender primeiro a motivação do Jeff Bezos. Já explicamos em outro vídeo, a Amazon legalmente evita impostos no mundo todo do dia 21 de novembro de 2020, que a Amazon faz administração contábil tributária extensa, ou seja, direciona lucros para um país, venda de livros para outro, venda de eletrônicos para um terceiro, tudo isso de forma que ela possa pagar o mínimo de imposto possível. Luxemburgo e o estado americano de Delaware não taxam lucro de empresas? Então todo o lucro da Amazon, por exemplo, é obtido em Luxemburgo ou em Delaware. A Austrália não cobra impostos sobre venda de livros? Então pronto. A maior parte dos livros que você compra na Amazon são vendidos fiscalmente a partir da Austrália, e assim por diante. A Amazon não está fazendo nada ilegal ou errado, apenas aproveitando o fato de que hoje, na era da informação descentralizada e distribuída, você pode ter negócios em qualquer lugar do mundo com muita facilidade. Então ele está usando o livre mercado de impostos do mundo. Quem cobra menos impostos ganha a empresa. Essa técnica tem funcionado bem, é cada vez mais usada por mais empresas, cada vez empresas menores, visto que o custo de abrir uma subsidiária em outros países tem caído bastante. A Amazon, não preciso explicar, tem lucros cada vez maiores no mundo todo e a fortuna de titio Jeff Bezos não para de crescer. Porém, os governos do mundo todo têm se sentido prejudicados com isso. Como assim pagar menos imposto? Isso significa menos dinheiro para nossos políticos e funcionários públicos. Estados não gostam disso. O objetivo de todo Estado é arrecadar cada vez mais dinheiro para beneficiar exclusivamente políticos, funcionários públicos de alto escalão e empresários amigos dos políticos. O Estado não tem nenhum outro objetivo que não seja a extorsão da sociedade e o enriquecimento de seus próprios membros e amigos. Lógico, isso começou a chamar a atenção e existe hoje um movimento mundial para fechar essa janela usada pelo Jeff Bezos. Vários países têm feito acordos e tratados buscando impedir esse tipo de coisa. Como um indivíduo fazendo negócios voluntários com outras pessoas não vai pagar a nossa taxa de proteção? Pois é, igualzinho a qualquer outra máfia, governos não gostam de serem passados para trás. No momento estamos aqui, governos estão preparando meios para fechar essa janela que, lógico, vai fechar ela para o Jeff Bezos, para quem isso fará muito pouca diferença, ele vai continuar sendo multibilionário, mas vai fechar também para outras empresas menores, o que é uma pena. No final das contas, você, consumidor final, vai pagar mais caro nas coisas, porque no final das contas quem paga imposto é sempre o consumidor final. No final das contas não existe imposto sobre empresa, sobre lucro, sobre comércio, sobre banco. Imposto é sempre sobre o consumidor final, porque é ele quem vai pagar no final das contas por tudo isso. De qualquer forma, como disse, a Amazon nesse caso é prejudicada pelos impostos, não porque ela pague os impostos, mas porque eles aumentam o preço final dos seus produtos e isso faz com que menos gente compre aquele produto e isso sim machuca os lucros da empresa. Lógico, comprar um país inteiro para criar seu próprio paraíso fiscal seria ótimo, né? Se ela for dona do país, pode colocar o valor dos impostos que quiser. Jeff Bezos pode se mudar para o Chipre e mudar todas as instalações da Amazon para lá, um paraíso fiscal que já faz parte da comunidade europeia, inclusive. Seria ótimo. Será que ele tem dinheiro para comprar um país inteiro? Bem, não sei. Mas sei que se tem uma pessoa que pode ter dinheiro suficiente, é ele. Mas e o Chipre? Por que se venderia para uma empresa ou para uma pessoa? O Chipre, para quem não sabe, é uma grande ilha no meio do Mediterrâneo, lindíssima ilha, com clima mediterrâneo, ou seja, quente, mas não absurdamente como aqui nos trópicos, praias belíssimas, riquezas naturais, cultura milenar. Qual o problema do Chipre? Bem, é uma longa história, vamos contar só o final dela. O Chipre, por muito tempo, foi uma colônia britânica, conseguiu sua emancipação como país independente em 1960. Logo após a sua independência, porém, o Chipre sofreu uma guerra civil. É que parte da população lá tem origem grega e a outra parte tem origem turca.
Um não aceitava o governo do outro. Isso levou a uma guerra civil e, em determinado ponto, a Turquia chegou a invadir a parte norte da ilha com o objetivo de tomar toda ela para defender os seus cidadãos de ascendência turca ou talvez até anexar a ilha em seu território. O problema é que a Grécia ameaçou retaliar, entrar nessa briga também para defender, lógico, os cipriotas de ascendência grega. O problema é que tanto a Grécia quanto a Turquia fazem parte da OTAN. Os demais países da OTAN, particularmente os Estados Unidos, deram um ultimato para eles pararem com essa brincadeira. Lembra? Isso foi ainda no final dos anos 1960 e início de 1970. Uma briga entre aliados americanos logo ali pertinho da União Soviética podia gerar problemas sérios. O resultado é que a invasão turca parou no meio do caminho e isso gerou uma migração dos cipriotas de origem turca da parte sul para a parte norte da ilha, que foi ocupada pela Turquia. Os cipriotas gregos imigraram do norte para o sul. Assim, acabou que o governo instalado no norte pela Turquia passou a ser comandado pelos turcos, e o governo no sul, de maioria grega, passou a ser comandado pelos gregos. Então, de fato, a ilha tem hoje dois governos. Então, a parte sul, a República do Chipre, passou a ser dominada pelos gregos. A parte norte tem um governo de fato, mas não de direito, que é controlado, lógico, pelos cipriotas turcos. O governo não é reconhecido por nenhum outro país, não tem passaporte, não tem acesso a nada, mas é quem comanda de fato o norte da ilha. O governo do sul, embora seja reconhecido, formal, emita passaporte, coisa e tal, não consegue nem entrar lá na parte norte. E assim segue a vida do Chipre. Com o tempo, as tensões diminuíram, embora ainda exista uma zona controlada pela ONU para impedir brigas entre o norte e o sul. De fato, cada governo lá segue levando a sua vida de forma quase independente, embora compartilhem a mesma capital. Como todo país pequeno em área, uma das formas que o Chipre arrumou para atrair negócios foi diminuir impostos para as empresas se instalarem lá. Foi isso que fez a República do Chipre, a parte sul da ilha. Investiu em alguma infraestrutura, baixou os impostos, as primeiras empresas começaram a ir para lá por volta do ano 2000, foram as empresas de transporte marítimo, beneficiadas por baixos impostos, localização privilegiada e também porque em 2004 o Chipre, a parte sul, passou a fazer parte da comunidade europeia, portanto tinham acesso ao euro. Logo em seguida veio um fluxo enorme de empresas de turismo, grandes corporações e principalmente bancos. Bancos se deram muito bem com as poucas taxas da ilha e floresceram ali. Isso levou muito dinheiro para o Chipre e também muitos milionários estrangeiros. Veja, como o Chipre oferece nacionalidade por investimento, ou seja, se você colocar uma determinada quantia de dólares no país, você ganha cidadania e não tem muitas outras regras além disso. Muito mais fácil para milionários chineses e russos tentar uma cidadania do Chipre do que uma cidadania na França ou na Alemanha. E como é tudo União Europeia, pode andar em qualquer lugar da mesma forma. Embora o país continue pequeno, estava cheio de dinheiro lá por 2010 mais ou menos, pelo menos a parte sul. A parte norte, controlada pelos turcos, como não é reconhecida por ninguém, segue sem nenhuma vantagem e parada no tempo, estagnada economicamente. Porém, lembra, a parte sul da ilha é muito ligada à Grécia. De fato, muitos dos empréstimos feitos por bancos cipriotas foram para a Grécia. E você lembra, em 2013, a Grécia quebrou, deixou de pagar empréstimos e, bem, quebrou os bancos todos, o país em si quebrou e chegou a decretar um plano Collor lá. Quem tinha mais do que X euros no banco teve o dinheiro retido e transformado em ações do próprio banco, que a pessoa não poderia vender por um período X. Não preciso dizer que isso não pegou bem, afastou investimentos e deixou o país numa situação muito ruim. Portanto, nós temos um governo fraco, de uma nação quebrada, pequena, uma indústria incipiente, mas desmotivada e totalmente endividado. Daí a ideia, por que não vender o país para a Amazon? Jeff Bezos podia comprar o governo do Chipre, resolver facilmente a falta de dinheiro lá, tornando o país novamente solvente, voltando a crescer a ilha. A ideia da analista era Bezos, na verdade, se mudar para o Chipre e, como tem mais dinheiro que o próprio país, começar a controlar o governo naturalmente via lobby. Certamente algo viável. Mas por que não comprar o governo e passar a gerir o país como uma empresa privada?
ou pelo menos ficando com a responsabilidade de definir leis de impostos e arrecadação lá. Não iria comprar as propriedades das pessoas em si. Embora a dívida do Chipre seja grande para o país, ela é relativamente pequena para Bezos. E no final das contas, um governo Bezos podia até ter desdobramentos positivos. Como o governo agora não está mais na mão dos gregos, talvez fosse muito mais fácil fazer um acordo para tornar a unificar o país com o norte, trazendo benefícios para todos. Bom, gente, temos que esclarecer que essa proposta foi feita pelo Banco de Investimentos Saxo, que é um banco de investimentos europeu, como um exercício de pensamento. Previsões arrojadas para 2021. O banco olhou de um lado para Jeff Bezos, que precisa de um país com pouco imposto para o seu negócio, e de outro lado o Chipre, que precisa ter um monte de dinheiro para pagar a sua dívida, e chegou à conclusão que seria um bom casamento. Que fique claro, em nenhum momento Jeff Bezos ofereceu para comprar Chipre, muito menos o governo do Chipre aceitou ou pensou sequer em se vender para alguém. Não é algo que vai acontecer ou sequer foi seriamente cogitado, é apenas um exercício mental. De fato, o banco vai além. Se Bezos fizer isso, é provável que Microsoft, Google e outras gigantes comecem a procurar pequenos países para comprar, inaugurando uma nova era de países privados. É lógico, é só uma ideia. Viabilizar isso com governos dentro do paradigma do Estado Democrático de Direito é complicado. Pensa bem, os cidadãos do país não vão mais poder votar para presidente, é isso? Jeff Bezos viraria um ditador para a vida? Ou se ele comprar, poderia ser trocado nas próximas eleições? Situação em que talvez o negócio não fosse tão bom assim para ele, né? E como ficariam os impostos? Jeff Bezos poderia taxar os cidadãos da ilha também para ele ganhar dinheiro? Enfim, simplesmente seria algo muito complicado neste paradigma. Mas realmente não deixa de ser um exercício mental interessante, particularmente para nós libertários. Realmente, os interesses dessas duas entidades são complementares, e a saída para esse problema poderia ser muito mais simples se o Chipre se transformasse numa sociedade de leis privadas. Não apenas o problema das dívidas, como o problema da divisão. Bastaria que o governo atual renunciasse à sua jurisdição única sobre a ilha e admitisse que podem haver outros governos operando no local de forma concorrente. Cada cidadão pode escolher qual governo vai fazer parte, você paga impostos e segue as leis daquele governo que você escolheu, independente da sua posição geográfica dentro da ilha. Assim, poderia sim haver um governo para os turcos, um governo para os gregos, ou quantos governos forem necessários, inclusive o governo da Amazon. Se você não quer ser cidadão da Amazon, é só subscrever outro governo qualquer. O governo da Amazon podia comprar a vaga na Comunidade Europeia do governo grego, resolvendo assim o problema dos impostos para Jeff Bezos. Ele compraria também áreas na ilha para colocar suas indústrias lá, colocar a Amazon como um todo lá, e o cidadão cipriota continuaria livre com a sua cidadania atual, podendo optar por ser cidadão cipriota Amazon Plus, sei lá, alguma coisa assim, ou então se afiliar ao governo grego, ou se afiliar ao governo turco, ou se afiliar a qualquer outro governo que possa surgir na região, pagando uma quantia de impostos determinada conforme cada governo. Você pode escolher o melhor governo pelo menor preço nesse caso. No final das contas, governos podem ser sim negócios viáveis se focarem em atender uma necessidade da população, segurança e justiça num livre mercado. Governos privados é, na verdade, o caminho certo. Que bom que a analista financeira do Banco Saxo esteja pensando nisso. Estão pensando no caminho certo. É só abandonar a ideia ultrapassada do Estado Democrático de Direito e abrir caminho para a sociedade de leis privadas, que tudo fica simples. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!